Muito bem, pessoal, dando sequência aqui então, a descrição da área específica é aquela área que vocês têm mais aptidão. Então, não deu tempo da gente chegar nesse teor da discussão, dos grupos, quem vai fazer em qual área, mas eu acho que agora é momento da gente pensar uma forma de organizar isso aí. Eu acredito que vocês devem ter aí afinidade com algumas áreas, alguns colegas de vocês já apresentaram preliminarmente, pelo menos, aí a área que tem interesse, e agora é hora da gente começar a gerar um debate. A gente pode até colocar como pauta para a reunião ou para a aula nossa de sexta-feira, e eu pretendo fazer pelo Skype, que eu tive um problema hoje, mas até lá resolvo, e a gente começar a organizar a questão da divisão dos grupos, tá? Eu gostaria até que a Lívia divulgasse isso daqui no WhatsApp para o grupo, para que sexta-feira todo mundo entre e a gente começar a organizar a divisão por área, que são as áreas que eu vou apresentar no final aqui. Então, cada grupo vai ter que escolher uma área. E no momento em que vocês estiverem abordando a empresa, levantando as informações da empresa, vamos admitir aqui que o meu grupo, eu, Marcos, o aluno, e eu tenho um grupo aqui de mais 4 colegas de sala, e a gente escolheu a área de produção, a administração de produção. E a gente vai desenvolver um tema, um projeto o ano que vem, terceiro ano, logo no primeiro semestre, dentro da área que nós escolhemos aqui. Então a gente tem hoje a necessidade de escolher essa área. Até eu preciso gravar uma aula para vocês aqui, especificamente da área de gestão de produção, que a gente prometeu, não deu tempo. A gente falou sobre marketing e falou sobre a área financeira. Falta falar sobre recursos humanos, vocês vão ter uma ideia já. Falta falar um pouco sobre a administração de produção, logística e materiais. Agora vamos voltar aqui então. Vamos admitir que eu tenho escolhido a área de produção. Então, dentro da empresa que eu estou fazendo o pré-projeto, que eu estou fazendo perfil, caracterização da empresa, o diagnóstico da empresa, que é esse modelo 3 que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, quando chegar aqui eu tenho que fazer o seguinte: bom, agora nós vamos falar sobre a área especificamente que nós escolhemos. Nós escolhemos a área de produção? Legal, então agora a gente vai pegar dentro dessa empresa. Como é que funciona a área de produção? O que o gerente faz? Quem é a equipe dele? Como é que ele desenvolve? Qual é o layout? Qual é o sistema operacional que ele utiliza? De que forma ele organiza o processo produtivo? Ele tem ordem de produção? Ele acompanha essa ordem de produção? Há um acompanhamento, por exemplo, do controle de estoque no meio do processo? Como é que funciona tudo isso? Porque no momento que vocês estiverem fazendo um resumo dessa área, vocês já vão aproveitar ali e perceber alguma ineficiência, algum problema, alguma oportunidade de melhoria, que é o que a gente vai apresentar logo em seguida aqui, que é a identificação da oportunidade de melhoria para a apresentação da proposta que vocês vão ter que fazer. Então aqui vocês vão fazer um resumo especificamente da área. É recursos humanos? Vamos fazer um resumo de como é que funciona a área de recursos humanos. A área de recursos humanos na empresa que está sendo realizada a pesquisa, é desenvolvida ou é distribuída entre departamento pessoal, atividade de treinamento e desenvolvimento, atração e retenção de talento, existe um cronograma de desenvolvimento profissional na empresa, de treinamento, etc, etc, etc. Vocês vão fazer um resumo da área de recursos humanos. Da área, por exemplo, financeira, mesma coisa. Como é que funciona a área financeira? Como é que ela está distribuída? Como é que se desenvolvem as atividades? Quais são os principais demonstrativos e relatórios que essa empresa utiliza no processo decisório? Que tipo de reuniões ela faz? Que tipo de indicador ela trabalha? Qual é a ênfase do trabalho dela? Qual é o planejamento da área financeira, de recursos humanos, de produção? Como é que ela está coordenada? Como é que ela está organizada hoje e para onde é que ela está indo? Esse é o resumo da área que talvez não, é a principal parte do diagnóstico que vocês estão elaborando, desse documento que é o modelo 3, que eu estou apresentando pormenorizado para vocês. Muito bem, agora a gente já entra na questão, como eu falei antes, a partir do momento que vocês começam a pesquisar a área, vocês já vão perceber o que ela pode melhorar. Aqui, imprescindivelmente, obrigatoriamente, vocês vão ter que identificar um problema dentro dessa área, dentro dessa empresa e dentro dessa área. E aqui vocês vão ter que colocar um problema que esteja contextualizado numa bibliografia. Então vamos admitir aqui, a gente falou várias vezes em sala de aula, mas vamos falar aqui novamente. Imagine que você está trabalhando numa empresa na área de recursos humanos, tentando identificar um problema, e percebeu que a empresa ela tem algum problema interno, que existe o que a gente chama de turnover, ou rotatividade, entre e sai de funcionário.
Puxa, essa empresa não para ninguém, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então essa empresa tem um problema. E aí vocês vão contextualizar o problema. Vamos imaginar que essa empresa ela não tem plano de carreira, ela não gera oportunidade para as pessoas que trabalham internamente. Vamos admitir que essa empresa ela não faz recrutamento interno, ela capta profissionais de fora e coloca nos cargos de confiança e não dá oportunidade para quem está lá dentro. É um problema. Vocês vão contextualizar esse problema e vão chamar um autor que vai referendar esse problema. Então a empresa não oferece plano de carreira. Aí, beleza. Aqui, deixa eu ver se na próxima etapa... Aqui, nessa parte, aqui vocês vão apresentar o problema, tudo bem? E aqui vocês vão colocar a referência bibliográfica. Muito bem. O problema foi identificado. Falta de plano de carreira, falta de uma política de recrutamento interno, geração de oportunidades para profissionais que já atuam na empresa. Ponto. Identificar o problema. Como isso poderia ser solucionado? Como isso poderia ser melhorado? Com base na teoria desenvolvido pelo autor tal, do livro tal, isso poderia ser perfeitamente resolvido por meio de treinamento e desenvolvimento, ou por meio de um recrutamento interno, por meio de um plano de carreira implementado dentro da política de recursos humanos da empresa. Aí você pode citar mais de um autor. Segundo fulano de tal, o plano de carreira é importante, pois traz dentro da empresa um ambiente motivacional, etc, etc, etc. Que a Venato cita que o plano de carreira é imprescindível para empresas que querem crescer no mercado, se desenvolver e ter um marketing interno, um endomarketing positivo, ou seja, uma visão positiva do funcionário, do empregado frente à empresa. Beleza, citou uma referência da proposta de melhoria que vocês vão fazer. Tudo bem? E aqui vocês vão apresentar de forma pormenorizada a proposta. Muito bem, no primeiro momento, vocês identificaram que a empresa não tem plano de carreira, gerando rotatividade. No segundo momento, vocês vão citar 1, 2 ou 3 autores falando da importância do plano de carreira. E aqui vocês vão contextualizar a proposta de melhoria, considerando o problema identificado, a referência bibliográfica citada pelo autor tal, tal e tal. Dentro da empresa poderia ser estudado a implementação de um plano de carreira que poderia se dar por meios tais e tais e tais, pelos passos tais e tais e tais. Aqui você vai detalhar a tua proposta de melhoria. Eu falei da cereja do bolo lá atrás, que é o resumo da área que vocês escolheram. Aqui está a cereja da cereja, porque aqui está a parte mais importante do trabalho de vocês. Como estagiários, pesquisadores acadêmicos, que tem o dever de fazer uma pesquisa observacional, identificação de um problema e apresentação de uma proposta de solução, aqui está a parte principal do trabalho de vocês. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu passo para vocês, eventualmente, na próxima aula aí, mais um resumo disso aqui e também esclarecendo as dúvidas de vocês. Aqui vocês podem fazer ou não uma consideração final, apresentando os principais problemas, dificuldades que vocês enfrentaram quando vocês realizaram o estágio, identificando o problema, apresentando a solução, as características de aprendizagem que vocês perceberam, etc. E vocês fazem aqui uma consideração final. Vamos lá, quais são as áreas? A gente falou em sala de aula, vou repetir para vocês aqui rapidinho. O vídeo fica extenso, ele fica demorado para salvar, demorado para colocar lá no canal, mas vamos lá. Teoria da administração, eu coloquei isso aqui para vocês bem detalhado, inclusive citando os professores prováveis de cada área. Administração mercadológica, que é marketing. Administração de produção, que eu prometo que vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre essa área. E sobre a administração de materiais logística também, inclusive colocando para vocês aqui o que divide produção com logística, qual é a linha divisória entre eles. A administração de recursos humanos, que vocês estão tendo aula já com a professora Cris. A administração financeira, a gente falou um pouquinho sobre ela, a tributária não deu para entrar, mas a gente falou sobre a parte financeira, a parte de custo e orçamento, é basicamente o resumo daquilo que eu dei para vocês, para que vocês possam entender aí qual a abrangência dessa área. E sistema de informações, que é a administração de TI.
Basicamente, pessoal, é isso que eu queria colocar para vocês. No final do trabalho, vocês têm que colocar aí os livros, revistas, teses, dissertações, enfim, documentos eletrônicos. De onde é que vocês tiraram os autores que vocês vão apresentar aqui, ó. Aqui, referência teórica. Onde é que vocês tiraram? E aqui tem a formatação ABNT. Lembrando que a formatação ABNT vocês têm no site também, qual é o formato dela, como é que vocês têm que escrever. Pessoal, basicamente é isso que eu queria colocar para vocês. Espero que até sexta-feira próxima eu consiga resolver aqui o problema. Eu baixei novamente o Skype enquanto estava salvando o primeiro vídeo. E fiz um teste, funcionou, mas infelizmente agora já não dá tempo mais de mandar para vocês um link, né, para a gente fazer uma reunião. Tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, e claro que é muito provável que tenham, tem 2 canais aí para vocês entrarem em contato comigo. Via Lívia, ela pode ir mandando as perguntas, eu vou responder ela, ela vai colocando no grupo. E na sexta-feira, durante a aula, a gente pode estar esclarecendo as dúvidas de vocês também. Por gentileza, divulguem para o grupo, que na sexta-feira a gente vai ter aula às 7h30 pelo Skype, e é importante que todos participem. E ressalto novamente, já vão se preparando para organizar os grupos, que se essa pandemia aí der uma parada, se as coisas der uma normalizada, voltando às aulas, a gente já vai encaminhar vocês aí, porque o estágio efetivamente vocês vão fazer é a partir de agosto. Então até lá acredito que isso aí já tenha se resolvido. Estando resolvido, aí vocês estarão encaminhados para as empresas, e o primeiro relatório que vocês vão preencher, e o principal deles, é esse modelo 3 que eu acabei de detalhar para vocês aqui agora. Tenham um excelente final de semana, que Deus possa abençoar vocês aí, e que vocês possam se ver livres desses problemas aí de coronavírus, que isso aí não possa chegar nem na porta da casa de vocês. Um abraço a todos.